Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo à live do KotaiCast. Meus amigos, eu já vou pedindo para que os senhores compartilhem essa live o máximo que os senhores puderem. Essa live é muito especial. Hoje é dia 8 de julho, eu ia fazer essa live ontem, dia 7, porque ontem completou 4 meses do nosso ICO e nós já ultrapassamos mais de $1 milhão. Estamos com uma média sensacional, acima de $250 mil por mês de captação. Então, pessoal, a live de hoje é muito especial. Eu vou falar sobre a origem do Kotai Project, eu vou falar sobre o supply máximo, eu vou falar sobre a validação do Kotai Space, vou falar sobre a alocação estratégica da reserva da equipe, certo? E também vamos falar sobre o programa de staking e como isso vai favorecer absurdamente o projeto Kotai, tá bom? Isso vai favorecer absurdamente a valorização do token Kotai, tá? E a partir de 2026, o token Kotai vai se transformar em uma altcoin, porque nós teremos a nossa própria blockchain, tá? Então ela vai se tornar praticamente 100% descentralizada em 2026 e, obviamente, isso vai agir favoravelmente na valorização da Cripto Kotai no ano que vem, tá bom? Então, pessoal, compartilhe essa live, se inscreva aqui no canal do KotaiCast e, sem enrolação, vamos lá. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a origem do Kotai, né? Muitas pessoas perguntaram, muitas pessoas novas estão chegando no nosso grupo aqui do Telegram, faça parte do nosso grupo, né? Muitas pessoas estão se perguntando como que aconteceu, da onde surgiu o Kotai Project, né? E, pessoal, a história é muito longa, mas eu vou resumir rapidamente aqui em pouquíssimos minutos para aquelas pessoas que não sabem como aconteceu, certo? Como iniciou. Meus amigos, os senhores imaginam que para você criar um projeto igual o Kotai Project hoje em dia é muito caro. Tá? Então, obviamente, precisa de dinheiro, né? E em 2023 eu tinha um sonho, eu tinha uma ideia, mas eu não tinha grana o suficiente, tá? Eu tinha uma reserva, a minha poupança ali, o meu dinheirinho, né, entre aspas, mas não era suficiente para você fazer um projeto do tamanho do Kotai Project, né? Então eu tive uma ideia, eu reuni o meu conhecimento em criptomoedas e lancei um curso em 2023, para ser mais exato, foi lá no dia 17 de dezembro de 2023, certo? O carrinho ficou aberto por 99 dias, foram 2.807 alunos matriculados nesse treinamento e nós arrecadamos em torno de 7 milhões de reais. Então, esses 2.807 pessoas hoje são os fundadores, porque foram graças a eles que nós conseguimos sair do Brasil de forma 100% legalizada e iniciar um projeto de criptomoedas fora do Brasil. Então, pessoal, nesse momento aqui eu estava precisando de dinheiro. Então, eu fiz um curso, as pessoas acreditaram no curso, acreditaram no projeto, certo? Compraram o curso e de brinde agora eles vão receber criptomoedas. Obviamente, houve investidores naquela época, houve pessoas que compraram o meu curso, que compraram 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo curso, certo? Só para me ajudar, para ajudar o projeto e, consequentemente, cada um deles vai receber proporcionalmente aquilo que investiu, beleza? Então, eu levantei esses 7 milhões de reais, paguei todos os impostos, certo? E, pessoal, o que aconteceu? Aconteceu que essa distribuição total, certo? Esses 2.807 pessoas, hoje elas vão possuir, após o fim do ICO, 475 bilhões de Kotai. Para falar a verdade, a maioria delas comprou para sobrinho, para parente, para cunhado, para irmão. Então, eu acredito que
mais de 3 mil pessoas vai ser o destino desses 475 bilhões de cotais aqui, certo? E o mais interessante é que desses quase 3 mil pessoas que compraram o meu curso, apenas 32 investidores na época aplicaram acima de $1.200, né? Ou seja, apenas 1%, apenas praticamente 1% vai receber dividendo, entendeu? Olha só. Depois disso, pessoal, depois disso, a gente fez o quê? A gente fez um ICO experimental, tá bom? Olha só. Depois daquilo, em maio do ano passado, nós fizemos um ICO experimental. Por quê? Porque nós não tínhamos ali suporte suficiente, nós não tínhamos profissionais suficientes para ajudar a gente. Então, a gente fez uma experiência, a gente fez um ICO, a pessoa mandava dinheiro para a gente e a gente pagava ela, a gente transferia o Kotai em P2P, certo? Foi ali, foi um sucesso, para falar a verdade, certo? Só que a gente percebeu que nós precisávamos crescer, nós precisávamos nos profissionalizar, pegar pessoas qualificadas, montar a nossa própria equipe, entendeu? Então, esse ICO experimental durou apenas 30 dias. E nós vendemos ali 634.378.452 cotais e levantamos ali $38 mil, né? Depois disso, pessoal, a gente parou, a gente deu uma pausa nesse ICO, certo? Porque a gente sabia que precisava se profissionalizar, certo? E nesse meio tempo, nesse período, através de um dos fundadores, que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos, ele fez um contato com um amigo dele, apresentou o projeto para o amigo dele se interessou absurdamente pelo projeto e decidiu investir. Obviamente foi uma negociação de quase 3 meses, certo? Mas ele acabou investindo. Eu vou chamar ele de Michael, né? O Michael, ele é um investidor aposentado americano, que mora ali na América Central, tá bom? E essa pessoa que é um fundador me apresentou ao Michael, apresentou o projeto ao Michael, e o Michael comprou a ideia. Hoje o Michael, ele é sócio do projeto. O Michael, ele não é um investidor anjo, ele é um investidor anjo porque ele aportou um bom dinheiro, ele comprou praticamente 1000 planos diamantes. Só que o Michael, ele não vai receber dividendo, porque nós fizemos um acordo, nós fizemos um contrato, tá? E o Michael, ele trouxe muita expertise, ele trouxe muito conhecimento para o projeto. Então foi graças ao Michael, graças à expertise dele, graças ao investimento dele também, que a gente conseguiu se profissionalizar e criar a nossa própria equipe hoje. Nós temos uma equipe de mais de 15 pessoas trabalhando, desenvolvedores, pessoas qualificadas, a nossa própria equipe que está construindo o nosso ecossistema, certo? E o acordo estratégico que eu fiz com o Michael é o seguinte: o Michael, ele adquiriu 34 bilhões de Kotai, ou seja, foi um investimento ali acima de $1 milhão, certo? Durante a fase inicial do projeto. Posteriormente foi firmado um acordo estratégico em que ele disponibilizará esses 34 bilhões de tokens Kotais para fortalecer a sustentabilidade do ecossistema, em troca de 10% de participação nos lucros líquidos gerados pelo ecossistema Kotai. Exatamente. O Michael é meu sócio, ok? Então, o Michael, esses 10% não faz parte dos 40% dos dividendos, tá? Ok? O Michael, ele faz parte desses 60%, entendeu? Então, dos 100% de lucro do ecossistema, 10% é do Michael, tá bom? Nós fizemos um acordo, entramos em consenso e tá tudo certo, tá bom? E olha só, com esse acordo, os 34 bilhões de Kotais serão incorporados aos fundos dos 100 bilhões de Kotais, porque a nossa equipe tem 100 bilhões, já destinados ao pagamento de recompensas em stakings nos primeiros anos do ecossistema. Isso reforça o compromisso com a estabilidade de longo prazo. Isso aqui é muito interessante, pessoal, tá? Então, olha só. Depois disso, depois que o Michael entrou, a gente conseguiu evoluir bastante, evoluímos muito, para falar a verdade. Então nós ficamos
de maio do ano passado até março desse ano praticamente só trabalhando e criando a nossa infraestrutura, criando a nossa própria equipe. Ou seja, nós ficamos ali quase um ano só ganhando músculo, se fortalecendo para finalmente assim a gente poder soltar o nosso ICO que começou há 4 meses, né? Então olha só, de lá para cá, do ano passado até março desse ano, nós vimos o potencial do projeto após o lançamento experimental e pausamos o ICO para elevar o nível da operação. Então nós buscamos especialistas em contratos inteligentes, contratamos empresas especializadas para construir o ICO seguro, transparente e escalável. Então nesse momento aqui, nós já tínhamos um caixa de 2 milhões de dólares, tá bom? Isso deu bastante tranquilidade para a gente poder trabalhar, né? E depois disso, pessoal, nós finalmente lançamos o nosso ICO oficial do Cotai Project no dia 7 de março de 2025, ou seja, há 4 meses atrás, né? Então, depois de uma preparação profissional, nós montamos a nossa própria equipe de desenvolvedores e contratamos empresas de auditorias especializadas para garantir a máxima segurança e transparência. Então, graças a Deus, graças às pessoas que acreditaram, graças aos fundadores, graças ao Michael, a gente conseguiu chegar até esse momento do ICO no dia 7 de março de 2025, certo? E depois disso, né, meus amigos, vocês já sabem o resultado. Hoje nós já temos ali mais de 3 milhões de dólares de caixa, certo? Nesses últimos 4 meses, nós ultrapassamos a arrecadação de 1 milhão de dólares, né, em apenas 4 meses do nosso ICO profissional. Então, lançamos um ICO com estrutura, com segurança, com transparência. Então, a nossa média de crescimento nos últimos 4 meses foi acima de 250 mil dólares, né? Foi um crescimento sólido com adesão consistente de novos investidores, tá bom? E olha só, igual eu acabei de falar para vocês, né? Então, hoje nós temos uma estrutura financeira sólida. Com essa captação de 3 milhões de dólares, né, nós já garantimos ali um caixa operacional robusto, capaz de sustentar ali o nosso ecossistema por 8 anos. 8 anos, pessoal. Então, assim, graças a Deus, o caixa que nós temos hoje, a gente consegue bancar a Cotai Bet, a Cotai Wallet, o Cotai Payments, o Cotai Space, a Cotaico por 8 anos. Obviamente, esses 8 anos seria sem nenhum tipo de investimento, né? Então, mas querendo ou não, é uma segurança que nós temos, graças a Deus. E pessoal, mudando de assunto aqui, vocês já entenderam como começou o Cotai Project. Agora, eu quero falar sobre a composição estratégica do nosso supply máximo do token Cotai, certo? Pessoal, segundo o nosso Light Paper, nós temos ali 1,8 trilhão de Cotai de supply máximo, certo? Esse é o supply máximo, certo? Porém, pessoal, o que está disponível para venda pública, já somando com o que está disponível para venda e somando o que está disponível para investidores anjo, se você somar os dois, dá 1 trilhão, 153 bilhões, 985 milhões, 621.548 Cotais. Aquilo que está separado para parceiros validadores, lá no nosso Light Paper você consegue ver tudo isso aqui, certo? O que está separado para parceiros validadores do Cotai Space é 70 bilhões de Cotai. O que está separado para a equipe do projeto, ou seja, que nós vamos utilizar essa reserva para pagar staking para as pessoas, é de 100 bilhões de Cotai, certo? O que já está separado para os fundadores é 475 bilhões, 380 milhões de Cotai. E aquilo que foi vendido no nosso ICO experimental é de 634 milhões, 378.452 Cotai. Então, se você somar tudo, chega num valor, um supply máximo inicial de 1,8 trilhão de Cotai. Beleza? Então, sabendo dessas informações, eu quero falar um pouquinho sobre a venda pública. Por quê, pessoal? Eu quero tranquilizar os senhores, porque isso que você está vendo aqui não quer dizer que isso vai estar em circulação. Muito pelo contrário, eu vou mostrar para vocês que, na verdade, praticamente metade disso aqui vai ser queimado. Olha só, pessoal, presta atenção. Vou mostrar para vocês aqui, olha só. Isso aqui é o total disponível para a venda
e investidores anjo, certo? Então, o supply inicial reservado para venda no nosso ICO é de 1 trilhão de Kotai, certo? Os tokens já destinados a investidores anjo é de 153 bilhões 985 milhões 621.548 Kotai. Isso aqui são acordos estratégicos fora da estrutura pública do ICO, que todos os dias eu venho conversando, me reunindo com investidores anjo e muitos deles querem pagar fora do que está lá no site. Eles querem pagar de uma vez só ali quantias grandes, né? Então assim, isso aqui é destinado também para investidores anjo que querem pagar fora da infraestrutura pública do ICO, certo? Mas quem quiser se tornar investidor anjo comprando no site um plano de cada vez lá, não tem problema também. A partir do momento que você compra, que você adquire os 10 planos, você se torna automaticamente um investidor anjo e a partir desse momento você tem o meu contato do WhatsApp, tá bom? E também vai fazer parte aqui do Clube dos 300, tá bom? Enfim, pessoal, isso aqui é o que está disponível, certo? Olha só. Mas olha só que interessante. Até esse momento, o progresso atual do ICO, do Kotai Project, nós temos um valor arrecadado de 1 milhão e 60 mil dólares. Então, se você se basear no valor que nós já vendemos, o volume de tokens vendido está perto de 35 bilhões. Ó, 1.000 milhões, bilhões, 35 bilhões de Kotai. Você está entendendo? Então, olha só, presta atenção. Qual que é a nossa projeção, então, de venda? Olha só, pessoal, olha só. O projeção até o fim do ICO do Kotai Project, a arrecadação total estimada é de 4 milhões de dólares. Isso aqui é fora aquilo que nós já temos, tá? Fora o 1 milhão do Michael e fora 1 milhão dos fundadores, tá? Então, nós estimamos que a gente vai captar ali até o final do ICO cerca de 4 milhões de dólares. Ou seja, se você se basear que 1 milhão, olha só, presta atenção, pessoal, se você se basear que 1 milhão de dólares, a gente conseguiu vender 35 bilhão de Kotai, então 1 milhão vezes 4 dá 140 bilhões de Kotai. Exatamente. Então, aquilo que nós acreditamos, certo? O volume estimado de Kotais vendidos será cerca de apenas 140 bilhões de Kotai. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Pessoal, olha só, presta atenção nisso aqui. Ó, a reserva inicial para venda é de 1 trilhão. Só que aquilo que já foi vendido no primeiro ICO experimental é de 634 milhões. A estimativa que nós temos que será vendida agora é de 140 bilhões. E o Michael, o nosso sócio investidor, entrou com 34 bilhões de Kotai, ou seja, 1 milhão de dólares, certo? Então, o total de vendas, o total de Kotais vendidos será apenas algo ali em torno de 174 bilhões de Kotai. Muito longe de 1 trilhão, concorda comigo? Olha só, pessoal, presta atenção. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer com aquilo que não for vendido, certo? Aquilo que está sendo destinado para venda, o que vai acontecer? Presta atenção. Queima de tokens não vendidos. Então, todos aqueles Kotais que estão disponíveis para ser vendidos e não forem vendidos até a data final do ICO, será destruído, será queimado pelo próprio contrato inteligente e tudo vai ficar registrado na blockchain. Olha só, total disponível para a venda pública no ICO é de 1 trilhão 153 bilhões 985 milhões 621.548 Kotais. A projeção que nós temos de vendas totais, já somando todos os investidores anjo e todos os investidores individuais, somam um total de aproximadamente 174 bilhões 634 milhões 378.452 Kotai. Ou seja, vai restar de 1 trilhão 153 bilhões, vai restar 979 bilhões
para serem automaticamente destruídos. Ok? Então, isso vai ser uma absurda redução da oferta circulante. Isso vai gerar uma proteção no valor do mercado do Cotai e a confiança e a transparência no Cotai vai aumentar. Entendeu? Então, pessoal, só porque tem 1 trilhão para vender, não quer dizer que vai ser vendido. Ok? Então, possivelmente, olha só que interessante isso aqui. Possivelmente, pessoal, quero mostrar para vocês aqui a quantia total que nós temos, certo? Que vai sobrar. Quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Olha que interessante. Essa aqui é a projeção que nós fazemos, a projeção final do supply existente após o fim do ICO. Então, as vendas públicas, ou seja, dá lá em torno de 140 bilhões, certo? A reserva de programas de staking vai ser 193 bilhões, eu vou mostrar certinho esse valor aqui. E os tokens alocados aos fundadores é de 475 bilhões. Ou seja, após o fim do ICO, após todas as queimas, o supply máximo estimado após o ICO será de apenas 809 bilhões. Está bem longe de 1 trilhão, bem longe de 1 trilhão. Então, a valorização do Cotai vai ser absurda nos próximos anos aí. Tá bom, pessoal? E, pessoal, voltando mais uma vez aqui, para mostrar para vocês toda a alocação, a distribuição dos tokens, vocês precisam entender isso aí. Eu acabei de mostrar para você toda a explicação da venda pública do ICO. Eu acabei de mostrar para vocês toda a explicação daquilo que vai ser vendido, daquilo que vai ser queimado, naquilo que está disponível para a venda pública do ICO. Vocês viram que desses 1 trilhão 153 bilhões, vai sobrar lá, no máximo lá, uns 174 bilhões. Então, uma boa parte vai ser queimado, né? Agora, nessa parte de parceiros validadores, que tem ali reservado 70 bilhões de Cotai, olha que interessante, eu quero falar sobre isso aqui. O que é o parceiro validador? Isso aqui é muito interessante, porque, pessoal, isso aqui vai ajudar na validação real do Cotai no Cotai Space. O mais interessante é que mesmo antes do ICO terminar, nós já estamos criando todas as ferramentas necessárias para gerar valor em cima do Cotai. Presta atenção. O Cotai Project reservou um total de 70 bilhões de tokens Cotai exclusivamente para incentivar parceiros validadores dentro do Cotai Space, dentro do nosso marketplace Cotai Space, que vai ser lançado em breve. Certo? Então, olha que interessante. O objetivo estratégico, ao permitir transações reais com o Cotai utilizando um valor fixado de 1 centavo por token, o projeto alcança utilidade concreta e imediata para o token. Validação orgânica do mercado, fortalecimento da confiança, certo, no valor do Cotai. Resumo da iniciativa: 70 bilhões de tokens Cotai reservados para validação prática, usabilidade real antes mesmo do fim do ICO. Por quê? Porque nós vamos implementar o Cotai Space, certo? Dentro do Cotai Space. Então você vai poder vender serviço, produto dentro do Cotai Space e você vai ajudar na validação real do preço do Cotai. Olha só, incentivo aos validadores. Todos os parceiros que aceitarem Cotai como forma de pagamento no Cotai Space, validando o seu uso ao valor de 1 centavo, receberão como recompensa 350 mil Cotai gratuitamente. Isso é muito legal. Então, essa reserva de 70 bilhões é para incentivar as pessoas a ajudarem na validação do Cotai dentro do Cotai Space. Entendeu? E olha só, pessoal, não terminou não, tá? Essa aqui vai ser a distribuição estratégica para parceiros validadores do Cotai. Então, como parte do compromisso com a adoção real do token Cotai, esses 70 bilhões de Cotai,
serão destinados para incentivar e recompensar os parceiros validadores dentro do Cotai Space. Ó, quem serão os parceiros validadores? Olha só, validadores do Cotai são empreendedores, profissionais, comerciantes. Não precisa ser comerciante não, tá? Você mesmo, pessoa física, você que está na sua casa aí, se você tem um sofá velho, um sapato velho, um celular velho, qualquer coisa que você quiser vender, você pode entrar no Cotai Space, cadastrar esse produto para vender e você se torna um parceiro validador, entendeu? E olha só, pessoal, então vocês podem cadastrar produtos ou serviços dentro do Cotai Space e aceitarem o Cotai como forma de pagamento. Então, a partir do momento que você aceita o Cotai como forma de pagamento, você recebe 350 mil Cotai. Mas você precisa aceitar o Cotai como pagamento e você precisa ajudar na validação do Cotai a 1 centavo, entendeu? Então, esse incentivo por participação, esses 350 mil Cotai. Então, se você calcular, pessoal, presta atenção, se você calcular a cotação do Cotai a 1 centavo, isso representa 3.500 dólares. É bastante coisa. Então, você vai ganhar uma recompensa de 3.500 dólares. Show de bola, né, pessoal? Então, olha que interessante, pessoal. A projeção que nós fazemos é que até o fim desse ICO, até o fim do ICO, a projeção realista de adesão ao programa de validadores, porque esse programa de validadores vai se encerrar até o fim do ICO. Então, se o ICO terminar no dia 7 de março de 2026, esse programa ele também vai se encerrar junto com o ICO. Entendeu? Então, esse programa aqui é para ajudar na adesão, na validação do Cotai. Então, o que nós estimamos é que em torno de 30 mil participantes, no máximo 30 mil participantes vão ajudar na validação do Cotai, entendeu? No máximo ali umas 30 mil pessoas. Então, com base na estrutura atual, no ritmo de crescimento do projeto, na fase do ICO em andamento, estimamos que até o encerramento do ICO, um máximo de 30 mil participantes. Então, se você levar em consideração que nós temos 70 bilhões de Cotai, certo? Para ajudar na validação, para incentivar essas pessoas a ajudar o Cotai a se valorizar. Então, presta atenção, 30 mil pessoas, quanto Cotai que a gente vai distribuir dessa reserva de 70 bilhões? Olha só, distribuição total estimada para validadores. Cada validador aprovado receberá 350 mil Cotai, o equivalente a 3.500 dólares, com base na cotação de referência a 1 centavo por KTI. Então, 30 mil validadores vezes 350 mil KTI dá um total de 10 bilhões 500 milhões de Cotai, de KTI. Entendeu? Então, olha que interessante. O que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer com aqueles Cotais que sobraram dessa reserva aqui de 70 bilhões? Olha só. A realocação estratégica dos tokens não utilizados. Então, do total de 70 bilhões de Cotai reservados aos parceiros validadores, apenas 10,5 bilhões devem ser utilizados até o fim do ICO, segundo a nossa estimativa, porque pode passar, tomara que passe, né? Quanto mais pessoas ajudando na validação do Cotai, mais o Cotai se valoriza, tá? Mas a nossa estimativa ali é que no máximo 30 mil pessoas, certo? Então, olha só, a distribuição para validadores dá um total ali de 10 bilhões e 500 milhões, certo? Vai sobrar 59 bilhões e 500 milhões, certo? Da reserva original. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos realocar esses 59 bilhões e 500 milhões para a reserva de staking, para pagar staking para aquelas pessoas que não venderem os seus cotais. Isso vai ajudar na valorização do Cotai. Então, vamos recompensar holders a longo prazo, reduzir a oferta circulante e favorecer na valorização do Cotai. Simples assim, tá? E o mais legal é que tudo isso aqui vai ficar registrado na blockchain, fica 100% transparente para os senhores, né? Então, vamos lá. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui é muito legal porque
isso aqui é muito interessante eu falar para vocês, eu já tinha afirmado sobre isso aqui, mas eu vou falar de novo. Então, a projeção final do supply existente após o fim do ICO é lá embaixo, é praticamente pela metade, certo? Então, olha só, as vendas públicas serão de uma projeção final de 140 bilhões, a reserva de programas de staking de 193 bilhões. Por quê? 193 bilhões. Sobrou, olha só, por quê? Você acabou de ver aqui, certo? 59.500 aqui dessa reserva, certo? 34 bilhões do nosso sócio investidor Michael e 100 bilhões da equipe do projeto. Então, um total de 193 bilhões que vai ser utilizado para programa de staking. Tudo isso aqui vai voltar para a mão dos investidores. A gente vai pagar staking, vai pagar juros para aquelas pessoas que travarem, que não venderem os seus cotais. Então, olha só, somando com os tokens alocados aos fundadores, que são 475 bilhões, então o supply máximo estimado após o fim do ICO será de 809 bilhões 514 milhões 378 mil 552 kotai. Então isso aqui é um objetivo estratégico, vai gerar estabilidade com o mercado sustentável a longo prazo, certo? Vai incentivar a retenção de tokens por meio do staking, certo? Já vou explicar o staking para vocês, certo? E também vai ajudar na valorização gradual e alinhada ao crescimento do ecossistema. Beleza? Então, pessoal, vamos para a próxima explicação aqui, certo? Para a próxima explicação. Eu já acabei de explicar para vocês acabei de explicar para vocês aqui tudo sobre a venda pública do ICO e o destino de cada valor e sobre a queima que vai acontecer, acabei de explicar. Também acabei de explicar sobre parceiros validadores e aquilo que não for entregue para os parceiros validadores, nós vamos realocar o restante para staking, para gerar staking para os senhores, certo? E agora eu quero falar sobre a equipe do projeto, sobre os fundadores e sobre a reserva do ICO experimental, certo? Vamos lá. Primeiro, pessoal, falar sobre a alocação estratégica da reserva da equipe. Os senhores já sabem, certo, que a equipe do Kotai Project vai deter 100 bilhões de Kotai. Esses 100 bilhões não serão vendidos, não serão despejados no mercado, pode ficar tranquilo. Esses 100 bilhões nós vamos pagar para vocês não venderem os seus cotais. Exatamente. Os 100 bilhões, eles serão parte do programa de staking. Ok? Então vocês, dentro da sua Kotai Wallet, vocês poderão ativar o contrato para receber staking, ou seja, receber juros. Simplesmente por deixar os seus cotais parados, você vai receber dividendo. É como se fosse dividendo, né? Como se fosse um juros do banco, como se fosse uma poupança, entendeu? É como se fosse uma poupança, só que paga melhor que a poupança, tá? Então vamos lá. O objetivo dessa alocação, desses 100 bilhões, isso vai apoiar a liquidez inicial, isso vai contribuir com a liquidez nas fases inicial de negociação do token, né? Vai garantir a estabilidade e a confiança no mercado. Então isso aqui vai evitar com que as pessoas despejem de forma desesperada os seus cotais no mercado, entendeu? Outra coisa, isso vai fortalecer, vai gerar um fortalecimento no programa de staking, porque isso vai recompensar os usuários que decidirem travar os seus tokens e contribuir com a segurança e a descentralização da rede. Outra coisa, promoção da valorização sustentável. Isso aqui está promovendo um crescimento sustentável da valorização. Olha só, utilização gradual e estratégica dos tokens para evitar pressões de venda e promover um ambiente saudável de valorização. Vocês vão entender exatamente aonde eu quero chegar, tá? Agora, pessoal, eu quero falar sobre a distribuição para os fundadores, né? Então, os senhores sabem ali que foram alocados para 2.800 pessoas, para quase 3.000 pessoas, para falar a verdade, mais de 475 bilhões. Só que tem um detalhe muito importante. Desses 2.800 fundadores aqui,
apenas 1% vai receber dividendo, porque na época que eles compraram o curso, certo? Alguns deles compraram o curso para o sobrinho, para o neto, para o irmão, para o cunhado, e acabaram investindo acima de $1.020. Ou seja, hoje, as ações, praticamente, para você receber dividendo, você tem que investir a partir de $1.020. Então, apenas 1% dos fundadores vai receber dividendo, entendeu? Em torno ali de 29, 30 pessoas que vai receber dividendo, certo? Então, dos 40% de lucro do ecossistema, apenas 29, 30 pessoas vai receber dividendos, tá bom? Então, olha que interessante, pessoal. Falando aqui agora sobre os 634 milhões vendidos no ICO experimental. Lá no começo da live, eu falei para os senhores que nós fizemos um ICO experimental, certo? Sem contrato inteligente, só para testar o mercado. E foi um sucesso. Houve muitos interessados, certo? Vendemos ali 634 milhões de Kotai, certo? Arrecadamos $38 mil, certo? Foi um sucesso. A gente fez bastante barulho na comunidade naquela época. E isso despertou a ideia da gente poder se profissionalizar. E graças a Deus, hoje, tudo que nós fazemos é através de contratos inteligentes. Então, essas pessoas que compraram lá atrás, essas pessoas não vão perder. Elas vão receber os seus cotais após o fim do ICO. Por quê? Como nós temos todo o endereço de carteira desses quase 100 investidores, que eu acho que foi entre 60 e 100 investidores na época. Nós temos todos os endereços e todos os dados, a quantia exata que cada um comprou na época, nós temos, certo? Então nós vamos realocar esse registro dentro de um contrato inteligente e a gente vai conseguir reenviar automaticamente esses 634 milhões para essas pessoas de forma 100% segura e transparente, entendeu? Então, graças a Deus, nós temos ali a possibilidade de fazer tudo através de contratos inteligentes, né? Então, pessoal, mais uma vez aqui, quero mostrar para vocês que esse supply aqui, eu expliquei cada um aqui para vocês entenderem, para deixar 100% transparente para vocês. Eu mostrei sobre as vendas públicas e sobre aquilo que vai ser queimado, eu falei sobre os parceiros validadores e sobre aquilo que vai ser realocado ao programa de staking, falei sobre a equipe do projeto Kotai, dos 100 bilhões, que vai usar 100% para o programa de staking e para ajudar na liquidez do Kotai. Também falei sobre os fundadores e também acabei falando agora sobre aquilo que está reservado para aquelas pessoas que compraram no ICO experimental. Então, agora ficou 100% claro para os senhores, tá bom? E, meus amigos, olha que interessante. Agora eu quero falar sobre o staking. A parte tão aguardada, mas era de extrema importância eu explicar tudo o que aconteceu até agora para que os senhores entendessem o que vai pagar vocês. Por quê, pessoal? A gente não consegue mais fabricar novos cotais. É impossível. Nós não podemos fabricar mais cotais do que aquilo que está disponível para vender. Entendeu? Então nós precisamos criar uma reserva para pagar staking para os senhores. Você está entendendo? Então, com uma reserva de 193 bilhões de Kotai, a gente vai conseguir manter por 3 anos pagando staking para os senhores. Depois de 3 anos, esses 193 bilhões de Kotai vai estar na mão dos senhores. Isso não vai ficar na nossa mão. Você está entendendo? Então isso vai incentivar mais investidores comprarem Kotai para ganhar juros. Você está entendendo? Isso vai fortalecer e vai valorizar o valor do Kotai. E vai também melhorar, vai deixar 100% transparente que o nosso Kotai é descentralizado. Entendeu? Depois de 3 anos, esses 193 bilhões vai voltar na mão dos senhores. Entendeu? Então, olha que interessante, pessoal. Aqui tem o programa de staking do Kotai. Recompensas por compromisso. Ganhe mais Kotai travando seus tokens, né? Olha só, pessoal, aqui tem uma tabelinha para ficar claro para vocês. Se você travar, não mexer nos seus Kotais por 3 meses, você vai receber 1%. Se você
não mexer nos seus cotais por 6 meses, você vai ganhar 3%. Se você deixar de mexer nos seus cotais e não vender por 12 meses, você vai receber 8% ao ano. Agora, se você não mexer por 24 meses, no final você vai receber 20%. Cara, isso aqui é muito legal. Muito bom. Presta atenção, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Quais são as regras? Quais são as regras do staking do Kotai? Certo? Pessoal, lembrando que para você fazer staking é 100% voluntário. Você não é obrigado a participar. Em nenhum momento você será obrigado a participar. O staking é 100% voluntário. Faz quem quer, tá bom? Olha só, o staking voluntário disponível dentro da Kotai Wallet. Então, dentro da carteira você vai conseguir fazer staking do Kotai, tá bom? Então, os limites são flexíveis, o valor mínimo e o valor máximo conforme as regras do ecossistema. Eu vou passar para vocês depois as regras bonitinho, mas, cara, você vai poder investir quanto você quiser. Eu acho que o mínimo para você colocar, eu acho que é 100 Kotai, uma coisa assim, 100, 200 Kotai, é muito pequeno o mínimo. O máximo não existe, praticamente não existe máximo para você colocar stake, não existe, tá? Agora, o bloqueio dos tokens. Pessoal, a partir do momento que você ativa o staking, os seus tokens ficam travados durante o prazo que você escolheu. Você está entendendo? Então, olha só, pessoal. Então, se você escolheu 3 meses, durante 3 meses você não vai sacar. Você não vai poder sacar. Ah, e se eu escolher 24 meses? Durante 24 meses você não vai poder sacar. Esquece, você não vai sacar. Porém, depois que terminar, você vai receber todo o seu Kotai e mais 20%. Entendeu? Então, olha só, para finalizar as regras aqui. A recompensa do staking é no final. No final que você terminou, no final do contrato. Então, o pagamento é 100% em Kotai no final do período. Então, você vai poder escolher 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses. Então, você vai receber 100% do seu Kotai depois desse prazo e mais a porcentagem que você determinou, tá bom? Então, olha só, pessoal. Quais são os benefícios estratégicos do staking Kotai? Isso vai dar mais confiança recompensada. Então, confiança recompensada. Os holders ganham mais por acreditar no longo prazo, entendeu? Então, quanto mais o longo prazo tiver, mais porcentagem você ganha, entendeu? Agora, isso vai significar também menos oscilação, entendeu? Menos oscilação do preço e mais crescimento no preço do Kotai. Por quê? A retenção, o bloqueio ali dos Kotais evita quedas bruscas no valor do mercado, no preço do Kotai, né? E também o benefício de fazer staking, isso aumenta um crescimento saudável, incentiva um ecossistema forte e alinhado. Entendeu, pessoal? Então, assim, vai ter mais pessoas interessadas em comprar Kotai depois do ICO, justamente para ganhar aí 20% em 2 anos. Vai ter pessoas que vai fazer isso. Vai ter uma busca muito grande por Kotai após o fim do ICO. E olha só, eu fiz aqui algumas simulações para mostrar para vocês. Primeiro eu fiz uma simulação com o plano prata de 1.925.000 KTI. Você pode observar, pessoal, que o que dá mais é o longo prazo, né? Então, assim, se você travar os seus cotais por 24 meses, você vai ganhar 20%, né? Então, olha só, 1%, 3 meses travado, dá 19.000 Kotai. 6 meses travado, dá 57.000 Kotai. 12 meses travado, dá 154.000 Kotai. 24 meses travado, dá 385.000 Kotai. Aqui tem uma tabelinha, dá para mostrar exatamente o quanto que vocês vão ganhar
participando do staking, tá bom? Agora, quero mostrar para vocês o plano ouro, né? O plano ouro, 3 meses travado ali. Olha só, o plano ouro vocês têm ali 12.750.000 Kotai. Se vocês participarem deixando 3 meses sem vender, você vai receber ali 1%, ou seja, em torno de 127.500 Kotai. 6 meses, 3%, 382.500 Kotai. 12 meses vão receber ali 1.020.000 Kotai. 24 meses vão receber 2.550.000 Kotai, por 20% do valor, né, pessoal? Agora, o plano diamante realmente dá uma mudança bem interessante, o plano diamante, pessoal, olha só. O plano diamante, vocês sabem que é 34 milhões de Kotai, né? E 3 meses é 1%. 3 meses, 1%. Aqui ele está com erro, tá, pessoal? Peço desculpas que ele errou. Ele somou junto, ele somou o valor e mais a porcentagem que dá 340 mil. Então ele somou os 34 milhões e mais os 340 mil. Desculpa aí, foi um erro aqui na edição, tá? Mas enfim, 1% dá 340 mil, 6%, ou seja, 3%, 6 meses de travamento, você recebe ali... tá errado, pessoal, peço desculpas, foi um erro aqui, foi um erro, tá? Desconsidere essa valorização aqui, por favor. Tá completamente errado esse cálculo aqui, tá completamente errado. Eu vou calcular para vocês aqui e eu vou falar em tempo real aqui, porque esse cálculo tá errado, tá? Então 34 milhões de Kotai, certo, dividido por 100 dá 340 mil. Então o de 3 meses, 1% dá 340 mil. Agora, o que está errado é aquele ali, ó. O que está errado é o de 3% e o de 8%. Tá completamente errado isso aqui, tá? O que está certo, eu acho que esse de 24 milhões aqui. O de 24 meses tá certo, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. 34 milhões de Kotai. Medido por 100 vezes 20%. 6 milhões e 800. Então, o de 24 meses vai render 6 milhões e 800 mil Kotai. Peço desculpas aqui que está errado, tá, pessoal? Sabe como é que é? Correria, a gente acaba cometendo erros, peço desculpa para você. Mas não é difícil de você fazer uma somatória em casa para você identificar que vale muito mais a pena você colocar o plano diamante para render dividendo do que o plano prata, né? Mas enfim, vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês quais são a reserva para staking, tá bom? Meus amigos, essa reserva para staking vai ser um pilar estratégico do Kotai. Tá? Algumas pessoas podem achar que é muita reserva, mas não é. Em 3 anos vai acabar essa reserva. Olha só, objetivos da reserva para staking. Isso vai incentivar a retenção dos tokens, os holdings, então vai aumentar a quantidade de pessoas que têm Kotai também, em carteiras diferentes, tá? Isso vai promover a valorização gradual e sustentável. Então, muito dificilmente, presta atenção no que eu vou falar, muito dificilmente o Kotai vai fechar um ano mais barato do que o ano passado. Isso não vai acontecer. Você está entendendo onde eu quero chegar? Pessoal, presta atenção. O que vai acontecer? Graças a esse staking, graças à robustez do ecossistema, certo? Porque o ecossistema vai dar um suporte absurdo para a cripto Kotai também. O que vai acontecer? Vai ser praticamente impossível o final de 2027 o Kotai estar mais barato do que 2026. Ok? Isso que vai acontecer. Então, cada fechamento de ano, o Kotai vai estar valorizando cada vez mais. Ok? Então, 2026 o Kotai vai estar com esse valor. 2027 o Kotai vai estar com esse valor. 2028 o Kotai vai estar com esse valor. Então, vai ser fazendo essa estratégia, vai ser praticamente impossível o Kotai fechar mais barato do que o ano passado. Ele sempre vai fechar cada vez mais caro do que o ano anterior, fazendo essa estratégia. Entendeu? Então, isso vai estabilizar o mercado nas fases iniciais. Por que as fases iniciais? Porque são os primeiros 2 anos que vai ter muita gente vendendo. E, obviamente, nos primeiros 2, 3 anos, a liquidez não é grande.
Então, para você gerar uma liquidez, você tem que fazer um programa muito bem elaborado. Entendeu? Então, conclusão, pessoal. O compromisso, nós temos um compromisso com os holders, certo? Para gerar escassez programada e crescimento do ecossistema. Entende, pessoal? Vamos lá. Olha só. Reserva estratégica de 193 bilhões e 500 milhões de Kotai para staking. Algumas pessoas podem imaginar, nossa, isso aí é muito Kotai na mão do ecossistema. Só que presta atenção, pessoal. Isso aqui vai ser administrado através de contratos inteligentes. Então, isso aqui, ele vai pagar automaticamente as pessoas que colocarem os Kotais travados. Então, se você travar o seu Kotai, você vai receber dividendo, não é dividendo, desculpa, você vai receber uma poupança dos seus Kotais parados. Você está entendendo, pessoal? Então, assim, a projeção de utilização. Presta atenção, olha qual é a projeção de utilização. A nossa projeção, o cálculo que nós fazemos é que em apenas 3 anos, ou seja, 2026, 2027 e 2028. 3 anos, 3 anos. Em apenas 3 anos, a reserva será, essa reserva de 193 bilhões e 500 milhões, será totalmente redistribuída em recompensas de staking aos holders, ou seja, aos usuários. Isso vai voltar para a mão dos investidores, para a mão dos novos investidores também, né? Isso não vai ficar com o ecossistema Kotai para sempre. Então, o que vai acontecer? Não vai precisar a gente queimar os Kotais em 2030, porque nós utilizarmos essa reserva para staking, para fornecer juros para vocês de Kotai, em 3 anos acaba tudo. Em 3 anos isso volta para a mão dos investidores, para a mão de novos holders. É sensacional. E olha só, pessoal, o compromisso do projeto. Transparência total na distribuição dos tokens, estímulo à descentralização ativa da cripto Kotai, porque nós teremos a nossa própria blockchain, né? A recompensa real aos investidores a longo prazo. Então, quanto mais a longo prazo o sujeito colocar o seu dinheiro, o Kotai, mais juros ele vai ganhar. Então, os impactos estratégicos no aumento da confiança do projeto, a retenção de Kotai, ou seja, na mão de holders, incentivando a valorização sustentável do Kotai. Pessoal, a valorização do Kotai se torna praticamente inevitável, entendeu? Então vamos lá. Isso aqui, pessoal, é a valorização projetada do Kotai atualmente, tá bom? Atualmente. Então presta atenção, pessoal. Presta muita atenção nisso aqui. Eu acabei de mostrar para os senhores, certo? Eu acabei de mostrar para os senhores que a venda total, o que for vendido agora, não vai passar de 174 bilhões. Ou seja, mais de 900 bilhões vai ser queimado. Eu acabei de mostrar para os senhores, certo? Eu acabei de mostrar para os senhores. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar. Aqui. Eu acabei de mostrar para os senhores que a estimativa de supply máximo que nós temos é de 809 bilhões. Ou seja, é quase 200 bilhões a menos de 1 trilhão. É bem menos de 1 trilhão que vai estar em circulação após o fim do ICO. Então, após todas as queimas serem realizadas, no máximo, o supply máximo circulante será de 809 bilhões. Então, isso favorece absurdamente a valorização do Kotai. Então, segundo os cálculos que a própria inteligência artificial fez, se baseando por outros projetos de criptomoedas que foram muito bem sucedidos nos anos para cá, a inteligência artificial ela fez ali uma valorização projetada, se baseando que nós temos ali 809 bilhões de market cap, né, de circulação máxima. O preço do Kotai
estará entre 10 a 15 centavos. Esse vai ser o fechamento de 2028. O fechamento de 2028, o Cotai possivelmente estará acima de 10 centavos. Então, o market cap, o valuation do Cotai estará entre 80 e 120 bilhões. Obviamente, o mercado cripto até 2028 vai estar muito maior do que está hoje. O Bitcoin pode estar acima de 500 mil dólares. Ok? Então, o BNB pode ter subido, a Solana pode ter subido, o XRP pode ter subido. Então, o Cotai em 2028 valendo 10 centavos, o Cotai ele vai estar na lista das top 20 mais valiosas do mundo. As top 20 ali, na lista das top 20. A 10 centavos o Cotai ele não vai estar entre as top 10 não, mas ele vai estar ali perto das top 20 ali, mais valiosas do mundo, entendeu? Por quê, pessoal? Porque o Cotai, o ecossistema, né, o Cotai, ele vai ter a própria blockchain, ele vai ser 100% descentralizado em 2026, ano que vem. 2026 a gente vai lançar a nossa própria blockchain, certo? O ecossistema completo e funcional, então até 2028, o ecossistema Cotai, a Cotai com a Cotai Bet, o Cotai Wallet, Cotai Payments, todo esse ecossistema vai estar lucrando dezenas de milhões de dólares por mês. Então isso também ajuda na valorização do Cotai, porque isso mostra para o investidor que a equipe do projeto, o ecossistema, não depende da criptomoeda. E, obviamente, esses 193 bilhões de Cotai foram redistribuídos novamente para os investidores, né? Isso aqui, ó. Esses 193 bilhões até 2028 já vai ser totalmente distribuído na mão dos investidores, em forma de staking. Então, basicamente, isso vai comprovar para os investidores, para o mercado, que o Cotai ele é 100% descentralizado. Você está entendendo? Então, pessoal, olha só. E outra coisa, a reserva, né, eu acabei de falar para vocês, a reserva de staking de 193 bilhões, que vai ser destinada para o staking, né, que praticamente já vai ter sido distribuído para vocês, vai ter acabado praticamente, uns 3 anos acaba tudo. E também a queima dos cotais não vendidos, isso também gera uma grande escassez programada no mercado, né? Então vamos lá, pessoal, não terminou. Ó, e qual que é a projeção estratégica de holders cotais até 2028? Olha só, pessoal, se baseando que o supply máximo do cotais seja em torno de 809 bilhões, o market cap ali em torno de 80 a 120 bilhões, mas possivelmente ali na casa dos 85, 86 bilhões de dólares, né? A estimativa de holders, ou seja, a estimativa de pessoas individuais, seres humanos individuais, que terão Cotai em suas carteiras, será entre 1.200.000 a 2,5 milhões de pessoas que terão Cotai em suas carteiras. Entendeu? E olha só, isso favorece porque nós temos a nossa própria blockchain descentralizada, um ecossistema funcional, ou seja, Cotai Wallet, Cotaico, que é a nossa corretora descentralizada, um gateway de pagamento, Cotai Payments, uma bet própria que vai estar dando muito lucro, a Cotai Bet, e também o nosso próprio marketplace que vai se transformar numa rede social, que é o Cotai Space, né? E sem falar que esse staking que nós vamos fazer nos próximos 3 anos, esse oferecimento de juros, certo? Essa espécie de poupança de staking que nós vamos fazer nesses próximos 3 anos, isso vai com certeza criar um motor de retenção e escassez, uma escassez programável. Não é uma escassez obrigatória, isso que é o legal. Porque se você obriga, se nós do Cotai Project obrigássemos as pessoas a não venderem os seus cotais, se nós obrigássemos as pessoas, não vamos passar os cotais para vocês, se nós fizéssemos isso, isso comprovaria que o projeto é centralizado
certo? E que existe manipulação no preço. Então, isso é péssimo. Então, o staking, pessoal, presta atenção. Esse staking que nós vamos oferecer aqui, olha só. Esse staking, essa recompensa que nós vamos fazer para os senhores é totalmente opcional. Ok? Então, assim, as pessoas elas vão querer deixar o Kotai parado. Isso vai gerar escassez no mercado e, consequentemente, com a robustez do ecossistema, a valorização do Kotai acaba se tornando inevitável, pessoal. Eu fiz uma projeção aqui, essa projeção foi calculada por uma inteligência artificial. Ela se baseou na nossa projeção de, no máximo, 809 bilhões de Kotai em circulação. É um market cap de 80 bilhões de dólares, ou seja, nós teremos ali um preço unitário entre 10 a 15 centavos. E holders, a quantidade de holders será entre 1 milhão e 200 a 2 milhões e meio de pessoas no mundo todo. Cara, o Kotai, a valorização do Kotai é inevitável, cara, é inevitável. Eu falo pra você, algumas pessoas vão chorar no banho em 2030 por não acreditar nesse projeto, tá? É exatamente isso que eu ia falar, né? Pessoal, presta atenção. Eu sou um cara libertário, eu acredito na meritocracia, eu acredito que as coisas acontecem para quem quer fazer acontecer, certo? Eu cheguei até aqui porque eu tive coragem de dar o primeiro passo, eu tive coragem de dar minha cara a tapa, e eu acredito 100% nesse projeto. Na verdade, eu acredito 1 milhão de % nesse projeto, porque graças a Deus nós já temos caixa mais que o suficiente para bancar todo esse projeto por 8 anos. Então hoje nós já temos um caixa de mais de 3 milhões de dólares, né? Então assim, pessoal, pensa no futuro, pensa um pouquinho no futuro. Pensa daqui 5 anos. Pensa que daqui 5 anos existirá duas versões suas vivendo em duas realidades paralelas. Um de você está numa realidade que acreditou no Kotai e está vivendo a vida dos sonhos. E existe um outro de você numa outra realidade paralela que não acreditou no Kotai, que acreditou no governo. Então essa pessoa está chorando no banho. Qual dessas duas realidades você quer moldar para você? Você sabe como você consegue conquistar a realidade que você deseja? Você precisa visualizar a realidade que você deseja. Eu visualizo, eu mentalizo todo santo dia a realidade, a realização desse projeto. Eu já enxergo esse projeto lucrando bilhões de dólares por ano. Então você é o único capaz de moldar a sua realidade. Tá bom? E pessoal, para finalizar o vídeo, olha que interessante. Novembro desse ano, certo? Já está firmado o Kotai Summit. Kotai Summit, o nosso grande evento. Vamos fazer um grande lançamento do nosso ecossistema, pessoal. Apresentação formal, definitiva, oficial do Kotai Wallet, do Kotai, com nossa corretora descentralizada, o Kotai Payments e da Kotai Bet, exatamente, e também do Kotai Space. Então, vamos estar apresentando ao mundo um novo ecossistema financeiro descentralizado, hein? Quer participar da Kotai Summit? Vai acontecer em novembro, certo? Em breve, nas próximas semanas, talvez no mês que vem, a gente vai começar a fazer uma divulgação ali para divulgar o local também que vai acontecer esse evento, tá? E vai ser legal, pessoal, vai ser legal porque vai ser um evento mais fechado, vai ser uma coisa para os investidores, vai ser muito interessante, vai ter palestras, vai ter comes e bebes, vai ser um negócio muito, muito legal. Eu acredito que vocês vão gostar muito de participar desse evento. Inclusive, vai ter alguns palestrantes, vai ter fotógrafos, vai ter uma equipe de filmagem profissional, vai ter buffet, comes e bebes, etc. E também tudo vai ser transmitido ao vivo praticamente também no YouTube para vocês, porque vai ter muitas pessoas que não vão poder comparecer nesse evento, tá? Então vocês vão poder acompanhar em tempo real o evento ali da Kotai Summit, que vai durar apenas um dia, tá? Porque quem sabe, né? Quem sabe, pessoal, em 2026 o Kotai Summit não vai estar muito maior do que esse ano, né? Que esse ano é só
é só uma pequena amostra do nosso real potencial, né, pessoal? Pessoal, muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, muito obrigado pelo apoio de vocês. Já ultrapassamos a marca de 1.060.000 dólares. E esse ano, pessoal, possivelmente depois do lançamento, possivelmente depois da Cotai Summit, vai chover de novos investidores. Por quê, pessoal? Porque quando nós lançarmos o nosso ecossistema completo, a gente vai matar a cobra, mostrar a cobra morta, mostrar o pau, ok? Então a gente vai calar a boca de todo mundo. A gente vai comprovar que a nossa real intenção é lucrar bilhões nos próximos anos, fornecendo serviço de qualidade para o mercado cripto. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva no Cotai Bet e participe lá do nosso grupo no Telegram, tá bom? Se você quiser se tornar um investidor anjo e ter esse anel aqui, eu posso tirar todas as suas dúvidas. Agende ali uma reunião comigo. Link na descrição do meu e-mail, tá bom, pessoal? Até mais!